Olá, meus queridos, grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Eu quero compartilhar com vocês aqui alguns comentários feitos pelos nossos queridos irmãos Testemunhos de Jeová, que muitas vezes entram aqui no canal, nos prestigiam com seus pensamentos, nos dando uma amostra gratuita de qual é o sentimento que permeia o coração da maioria dos irmãos que seguem o corpo governante como o único caminho para a salvação. Eu fiz um vídeo sobre o desânimo, foi uma live, né? Porque há tanto desânimo na organização das Testemunhas de Jeová. Você vai ver isso em alguns broadcasts, alguns vídeos no site jw.org, os irmãos contando suas experiências de depressão em Betel, depressão servindo na sede dos países, os irmãos sofrendo, tomando medicação pesada. São muitos e muitos. Eu servi como ancião por quase 20 anos, então eu lidei com muitos casos de irmãos que sofreram e estão sofrendo ainda fortes depressões. Muitos anciãos que sofrem depressão, que são vítimas da depressão, mas ainda têm que forçar o seu estado emocional e psicológico para fingir uma alegria, para poder fazer parte da propaganda da organização que tenta vender a imagem de que os irmãos são o povo mais feliz da terra. Isso causa um desgaste, um estresse muito grande no corpo, né? Digamos assim, existem sequelas psicossomáticas terríveis que só podem ser tratadas, não curadas, mas tratadas, ou algum tratamento paliativo para tentar diminuir ou condensar esses estragos emocionais. Aí o nosso querido Jonas Araújo, nosso querido irmão Testemunho de Jeová, sempre bem-vindo aqui no canal, veio então para atacar o canal, para atacar a minha posição, dizendo assim: rapaz, você está sofrendo, desapega, siga a tua vida, você não vai conseguir nada, kkkk. Siga a tua vida, você não vai conseguir nada, kkkk. Eu não sei como tem irmão que fica dando ouvidos a vocês. Vai fazer o serviço para o teu Deus, agora tu estás perdendo tempo. Aí, reflita, né? Reflita, o que você acha desse comentário do nosso querido Jonas Araújo? Você está sofrendo, disse ele. Eu trouxe um vídeo falando a respeito do desânimo, porque há tanto desânimo entre as Testemunhas de Jeová. Eu fui membro por quase 30 anos e conheço muito bem como é que é a vida de um irmão Testemunho de Jeová na prática. Sei disso desde a minha adolescência, sei disso desde a minha vida adulta, desde antes de eu casar, desde eu sendo casado, desde eu tendo meu primeiro, segundo filho como membro da organização. Desde a época que eu era um novato, um neófito, um publicador não batizado, publicador batizado, um servo ministerial e um ancião. Muita experiência de vida, muita vivência, muita convivência com muitos irmãos. Só como ancião foram cerca de 20 anos. Imagina a quantidade de comissões judicativas. Só que eu me lembre, foram mais de 50 comissões judicativas. Imagine quantos casos traumáticos foram tratados. E eu estava lá. E aí ele diz, você está sofrendo. Aí eu pergunto, o que ele conhece da minha vida? Eu conheço sobre a organização Torre de Vigia para poder vir aqui falar. Agora, o que o nosso querido Jonas conhece de mim para falar? Eu não sei dele para falar. Vou falar baseado no que eu estou vendo aqui. Ó. Olha o que ele diz. Desapega, siga a tua vida. E aí eu pergunto, por que ele não fez isso e seguiu a vida dele e decidiu entrar aqui no meu canal, assistir meu vídeo e comentar? Não vai conseguir nada. O que ele acha que eu devo querer conseguir? Meu objetivo aqui é contar a história. O que ele acha que vai conseguir vindo aqui comentar? Conseguir o quê? O que eu quero conseguir aqui no meu canal, que eu falo, qual é a minha proposta? É mostrar a experiência de como funciona a Sociedade Torre de Vigia, o que eu penso sobre a Bíblia, quais são os meus pensamentos, mostrar para as pessoas o que eu penso a respeito de certos conceitos bíblicos, falar sobre algumas determinadas denominações e crenças em geral, sobre seitas e o controle mental que elas exercem na vida das pessoas e os problemas advindos disso. É isso que eu falo aqui. Em nenhum momento eu incentivo alguém a entrar para alguma organização religiosa, em nenhum momento eu incentivo alguém a sair de alguma organização religiosa, em nenhum momento eu incentivo alguém a permanecer numa organização religiosa. Eu conto, eu falo, medito, analiso, questiono, critico. Agora a decisão é de cada um. E aí ele diz, eu não sei como tem irmão que fica dando ouvido a vocês. Bom, ele deve saber sim
ou ele não sabe nem o que ele mesmo faz ou pensa, porque ele está aqui, dando ouvidos. Tanto deu ouvidos que decidiu até comentar a respeito do assunto. E aí ele diz: vai fazer o serviço para o teu Deus, agora tu estás perdendo tempo. Eu pergunto, será que o nosso querido Jonas Araújo sabe qual é o serviço que Deus exige de nós? Qual é a obra que ele espera que nós façamos? Será que ele sabe? Será que ele tem essa ideia? Se ele perguntar lá na Sociedade Torre de Vigia, eles vão dizer que é ficar em pé do lado de uma carrocinha, de um carrinho de publicações. Essa é a obra de Deus que ele vai achar que nós devemos fazer, porque é isso que o corpo governante quer que eles façam. Propaganda para a organização, gráfica. Qual é a obra de Deus? Se você perguntar lá, corpo governante, qual é a obra de Deus que eu devo fazer? Você deve construir salões, prédios para nós, para depois venderem. Ou reformar os nossos salões já construídos, para ficar bem vistosos e depois a gente poder vender também. É essa a obra de Deus? Vamos perguntar ao nosso Senhor Jesus Cristo: Jesus, qual é a obra de Deus que nós devemos fazer? Que o nosso querido Jonas Araújo aqui disse que eu deveria fazer a obra de Deus. E aí eu pergunto: Jesus, qual é a obra de Deus? Na verdade, essa pergunta foi feita por alguns que estavam ouvindo Jesus, aqui em João capítulo 6, versículo 28 em diante, que diz: dizendo-lhe, portanto, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Essa foi a pergunta feita a Jesus. E aí, essa vai ser a resposta. Versículo 29. Em resposta, Jesus disse-lhes: esta é a obra de Deus, que exerçais fé naquele a quem ele enviou. Então essa é a obra de Deus, meu querido Jonas Araújo, nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Exercer fé naquele que ele enviou. Essa é a obra mais importante que eu devo fazer. Não é construir prédios para o seu corpo governante, não é ficar do lado de uma banquinha de publicações, fazendo propaganda das publicações de uma editora gráfica lá dos Estados Unidos. Não é essa a obra de Deus que nós devemos fazer. E como chefe de família, a obra de Deus de alguém que exerce fé é essa aqui, ó. Não sei se você tem família, se você tem filhos, se você é uma pessoa que cuida de alguém. Mas 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz: certamente, se alguém não fizer provisões para os seus próprios, especialmente para os membros de sua família, tem repudiado a fé e é pior do que alguém sem fé. Então a pessoa que exerce fé em Deus é aquele que provê para a sua família, que trabalha para sustentar a sua família, que proporciona para ela o conforto, educação, qualificações para ela poder viver, que educa os seus filhos e dá a eles condições de serem bons cidadãos, não escravos de uma organização norte-americana. Como chefe de família, eu cumpro a obra de Deus, que é exercer fé no seu filho, e também de prover para a minha família, trabalhar para ela. Não é viver igual o superintendente de circuito, que vive às custas dos irmãos e manda os irmãos ter uma vida simples, ganhando carro, pago pelos irmãos que trabalham, igual eu trabalho, que acorda cedo, vai pegar a condução, que sofre na mão do patrão, que vive para poder ganhar o seu salário e o seu sustento. Essa é a obra de Deus, citada na Bíblia. Agora vai lá perguntar para o seu corpo governante qual a obra de Deus que eles realizam. Vive lá no escritório com mesas, armários, de madeira de lei entalhada à mão. Tudo pago pelos irmãos. Plano de saúde, plano funerário, plano de aposentadoria, tratamento médico, tratamento dentário, corte de cabelo, roupas, carros, viagem, tudo pago pelos irmãos. Essa é a obra de Deus. É fácil, né, irmão? Ser santo desse jeito. Mas obrigado por ter vindo aqui, nos dá a oportunidade de falar isso. Agora temos também o comentário da nossa querida Maria do Carmo Alves, que disse assim, foi nesse mesmo vídeo, está escrito na Bíblia, quanto a estes, arrastariam discípulos para si. Então, está querendo dizer o quê? Que as pessoas vêm aqui no meu canal porque eu quero arrastar para mim discípulos. Interessante, não? O mesmo que ela está dizendo, eu posso dizer que se aplica ao seu corpo governante. Porque se aqui tem 13 mil, 14 mil pessoas inscritas no meu canal, elas não são meus discípulos, elas seguem o canal. Agora eu pergunto, 8 milhões são discípulos de quem então? Do corpo governante. São 11 para 8 milhões. Se você tirar uma média aí, vai dar quase 1 milhão para cada um. Quantos discípulos então cada membro do corpo governante tem? Eu tenho muito menos. Então quem está fazendo um papel aí do que ela disse aqui, que está escrito na Bíblia? Se for nessa proporção, o corpo governante está milhões de discípulos à frente de mim. Então talvez você deveria ir lá no site jw.org e escrever isso aqui. Está escrito na Bíblia. Eles querem arrastar discípulos para o seu corpo governante. Mas você faz isso? Não. Por quê? Porque seguem homens,
não a Deus. E você sabe que aqui o objetivo do canal não é angariar discípulos para mim, na verdade é tirar as pessoas de serem escravas de homens e conduzi-las para ter uma mente, um raciocínio mais aberto, para serem seguidoras de Cristo. Aqui o meu objetivo é fazer as pessoas seguirem a Cristo, não uma entidade religiosa, uma organização religiosa, muito menos norte-americana, lá do seu corpo governante. Não, aqui o objetivo é fazer com que a pessoa tenha raciocínio, tenha um pensamento vivo e aberto, para que ela decida por si mesma aquilo que, na minha opinião, é a melhor escolha, seguir a Cristo como único caminho para a salvação, como diz João capítulo 14, versículo 6. E aí, no outro vídeo que eu fiz, Congresso Adoração Pura 2025, sexta-feira, eu fiz um react, uns comentários a respeito do congressos que eu assisti por toda a minha vida como testemunho de Jeová, organizacionalmente falando, e aí eu tenho conhecimento como funciona, como a sua metodologia de ensino, mesmo porque eu fui usado como orador de congresso por muitos e muitos anos, por quase 20 anos. Aí, baseado nas análises que eu fiz, a nossa querida irmãzinha Elizabeth Neves disse assim: graças a Deus, Jeová, você não está mais no nosso meio, você é um péssimo exemplo. Aí eu pergunto, essa nossa querida Elizabeth Neves me conhece? Você me conhece para poder dizer se eu sou ou não exemplo de alguma coisa? Agora, do ponto de vista da organização Torre de Vigia, você não é um bom exemplo. Por que não? Porque eu posso afirmar isso e ainda com provas. Primeiro, a organização Torre de Vigia repudia, desaconselha e inclusive diz que fazer o que você está fazendo aqui é ser um fornicador espiritual. Aí eu pergunto para você, quem é que está cometendo fornicação espiritual aqui? Sou eu ou é você? Porque eu não afirmo ser seguidor do corpo governante e obedecer à Torre de Vigia. Eu venho aqui, na verdade, para exercer a liberdade de expressão e fazer a minha crítica à sua organização. Eu tenho a liberdade de fazer isso. Inclusive, a sua organização Torre de Vigia elogia quem faz isso. Ah, não sabia disso? Então você pode ir lá na revista Sentinela de 15 de maio de 1964, página 304, parágrafo 3, e ver que não é perseguição religiosa você chamar a religião de outra pessoa de falsa. Na verdade, fazer isso é um serviço público, porque tem a ver com a salvação das pessoas. O que eu faço aqui é elogiado pela sua organização Torre de Vigia. Agora, o que você faz é desaconselhado por ela e, pelo contrário, pessoas que agem como você está agindo são péssimos exemplos para a Torre de Vigia, são fornicadores espirituais, pessoas que não têm sabedoria, que não agem com sabedoria e prudência. O seu corpo governante diz que canais como o meu, ou pessoas como eu, são considerados apóstatas. Então você não deveria nem sequer dizer um oi para mim, que dirá assistir meus vídeos, muito menos comentar nas minhas partes. Mas você faz isso. E aí eu pergunto, quem é realmente que está mostrando ou dando um mau exemplo? Hein, querida Elizabeth Neves? Responda, se puder. Bom, esses aqui são alguns exemplos de comentários que mostram e ilustram o pensamento, o que permeia o coração de muitos irmãos testemunhos de Jeová. Muitos que eu conheço. Tem muitos irmãos que eu conheço que são pessoas maravilhosas. Tenho familiares que são membros da Torre de Vigia e que obedecem à orientação da organização, que não conversam comigo esses assuntos, que não entram no meu canal, que não assistem o que eu publico. Eles respeitam a minha decisão de ter a minha liberdade de expressão e eu também respeito o direito deles de servirem lá o corpo governante do jeito que eles acharem que deve. É problema deles. Eu tenho a liberdade de dizer que eu discordo e por que eu faço isso. Assim como lá na organização eles também criticam os apóstatas e chamam de servo de Satanás pessoas doentes. Eles lá, eu cá. Agora você veio aqui. Eu não fui lá na sua organização falar de você. Eu fiz aqui, num canal livre, num canal aberto. Mas você está mostrando um mau exemplo. Vocês, né, no caso, os irmãos que se atrevem a vir aqui. E aí eu pergunto a você que está assistindo esse vídeo. Qual é a sua opinião? O que você pensa disso? Coloca aí, por favor, que eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Um forte abraço e até os nossos próximos vídeos. Até lá.